Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Nesse vídeo nós vamos falar sobre aqueles pensamentos altamente incômodos, que são os pensamentos repetitivos. Sabe aqueles pensamentos obsessivos, intrusivos, que chegam repetidas vezes sem ser convidado, aqueles pensamentos indesejáveis que ficam aparecendo a toda hora na sua mente? E que você tenta se livrar desses pensamentos, mas eles ficam te perseguindo, fazendo você sofrer. Nesse vídeo nós vamos falar por que que isso acontece, como acontece e o melhor de tudo, no final eu vou te explicar uma técnica poderosa e tem um bônus adicional para você aprender a lidar com esses pensamentos que se repetem na sua mente de uma vez por todas, tá bom? Então, fica até o final, porque se você tá sofrendo com isso, esse vídeo pode ser a solução que você precisava. Então, primeiro vamos entender que pensamentos são esses, por que que eles acontecem, né? E a base disso tudo é que pensamentos repetitivos, eles estão sempre muito conectados ao medo e à preocupação. Então, por isso que eles causam tanto sofrimento emocional. Então, são aqueles pensamentos que eles chegam sem ser convidados, são o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Eles chegam de uma vez e traz sempre um pensamento catastrófico, muito relacionado a isso que eu falei. Então, a carga emocional que os pensamentos obsessivos, repetitivos trazem, gera toda uma repercussão, né, no seu corpo. Talvez você passe por isso com tanta frequência que só desses pensamentos aparecerem, seu coração acelera, ou a sua boca seca, ou já te dá aquele pensamento, aquela sensação de angústia, né? Então, os pensamentos repetitivos, obsessivos, eles trazem esse sofrimento por conta do mal-estar que eles causam. E o problema é que eles vêm em cadeia. Então, normalmente, um pensamento, quando ele aparece, ele traz vários outros convidados, né? Outros pensamentos convidados por ele, não por nós, né? E vão se ampliando, e aquilo começa a escravizar, aquilo vira uma prisão mental para uma pessoa. Então, durante toda a minha experiência clínica, como psicoterapeuta, eu já vi vários casos como esse. E existem muitas técnicas que podem ajudar demais a aliviar esse problema. Mas qual é a origem disso? Então, normalmente eles estão muito relacionados a um medo muito grande que você tem em relação a alguma coisa, ou então há um pensamento originário muito carregado de culpa, e que esses pensamentos repetitivos, eles causam sofrimento sim, mas eles têm uma carga de culpa menor que o sentimento originário, que normalmente é um pensamento, inconsciente. Então, claro que você aprofundar, obviamente aqui é apenas um vídeo, não vai ter o mesmo valor que acontece durante um processo terapêutico, mas num processo terapêutico a gente procura entender a origem desses pensamentos repetitivos junto com a pessoa que está sendo acompanhada, para saber a causa raiz desses pensamentos. E aí, quando você descobre de onde é que eles vêm, por onde que eles começaram a aparecer na sua mente, fica mais fácil de lidar e de aplicar as técnicas. Mas como aqui se trata de um vídeo, temos uma limitação de tempo, então eu vou te deixar saber um pouco mais sobre isso e falar no finalzinho uma técnica que vai te ajudar a lidar com eles. É interessante que você saiba que a primeira coisa que eu quero desmistificar nesse vídeo é que você não é esses pensamentos repetitivos. Uma coisa que acontece muito são as pessoas trazerem para sua identidade aqueles pensamentos que assaltam a mente delas. Então, por exemplo, alguém pode falar assim:
Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito preocupada, eu sou muito medrosa. Então, a primeira dica importante que eu quero te dar é: dissocia isso da sua identidade. Você não é uma pessoa preocupada, você não é uma pessoa ansiosa. Você está preocupada ou está ansiosa. Percebe a diferença do eu sou para o eu estou? O eu estou é um estado, né? Como o próprio verbo já fala. Agora você pode estar, depois você pode não estar mais. Então, essa questão da linguagem, das palavras, elas transmutam a carga que nós damos para alguns pensamentos, alguns significados que nós damos para esses pensamentos. E é sobre essa questão de significados que eu também quero falar para você. Os pensamentos, eles se repetem e eles vão ficando maiores conforme o significado que você atribui para eles. Ou seja, todos nós enxergamos o mundo com base nas nossas percepções sobre a vida. Então, uma coisa importante é você pensar assim: por que você está dando tanto significado para esses pensamentos? Primeira coisa é você não se identificar com eles, né? Esse pensamento, essa preocupação não é você, você está assim. Então isso já tira um pouco mais dessa carga. É como se você tirasse esse rótulo que está na sua testa. Você é preocupada, você é medrosa. Então se desfaz desse rótulo. Coloca só apenas como um estado. E estados, circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Então quando você faz isso, você agora vai para um outro passo, que é mudar os significados desses pensamentos. Então eles ganham força conforme a importância que você vai dando para eles, conforme a atenção que você vai dando para eles. E uma coisa que você não deve fazer de forma nenhuma é resistir a esses pensamentos. Por quê? Porque quando nós resistimos a um pensamento repetitivo, obsessivo, aí é que ele ganha mais força. Aí é que ele começa a se fortalecer. E por que isso acontece? Porque tudo que aquilo que nós damos muita atenção acaba fortalecendo aquela conexão neural dentro do cérebro que aquele pensamento está passando. É mais ou menos assim, é como se você colocasse mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. Quando você pensa: eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. A mente, ela não tem uma representação mental para o não. Então, não existe uma imagem, né? Nosso pensamento, ele funciona muito por imagens. Então, não existe uma imagem para o não. Então, quando você fala não posso pensar nisso, o que fica? O não, a mente não interpreta. Então fica posso pensar nisso, posso pensar nisso. Sabe? É como se o não tivesse ali efeito nenhum. E aí, em vez de eliminar aquele pensamento, você acaba reforçando ainda mais. Então, isso, para poder eliminar, você gasta tanta energia, né? É um esforço tão grande para você conseguir fazer isso que, adivinha, acaba fortalecendo ainda mais. Então você deve estar se perguntando agora: Auricélia, então como é que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu tenho pensamentos repetitivos, que toda hora eles ficam voltando para minha cabeça, isso tá me angustiando. Calma, que eu vou te dizer. Antes de te dizer, eu só quero te pedir que, se você tem pensamentos repetitivos e você já tá gostando e acha esse tema relevante, importante, deixa aqui embaixo o seu like e se certifica que você tá inscrito no canal. E me deixa saber também aqui nos comentários qual é o pensamento repetitivo que invade sempre a tua mente. Eu posso ler o teu comentário e responder também. Bom, então vamos lá. Qual é a técnica que pode te ajudar a resolver esse problema? Como eu falei no começo do vídeo, tem várias técnicas. E em terapia, isso é muito aprofundado nos trabalhos, né? Inclusive, se você precisa de ajuda terapêutica para vencer esse problema ou algum outro problema de pensamentos, emocional ou de autoestima, eu atendo online. Eu vou deixar aqui no link da descrição.
o meu contato para que você possa saber mais sobre como funciona a terapia emocional online comigo, tá bom? Então vamos lá. Qual é a técnica? Dentre várias técnicas que eu poderia falar aqui, eu vou conversar com você sobre a técnica do ponto final. Que técnica é essa? O que quer dizer o ponto final? Está muito relacionada à questão de atribuição de significado que eu falei no começo. Então, essa técnica do ponto final é o seguinte: eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que você está com um pensamento repetitivo porque você tem medo de viajar de avião, você tem um pavor que aconteça algum problema, que aconteça algum acidente e que venha acontecer alguma fatalidade naquele voo. Peguei esse exemplo que é um exemplo bastante comum. Muitas pessoas têm esse problema. Medo de viajar de avião, medo de sofrer um acidente, enfim. Então, como é que funciona a técnica do ponto final? Então, se você tem uma data marcada de uma viagem e essa data está se aproximando e vem um pensamento repetitivo, intrusivo na tua mente de que, ai, se eu entrar naquele avião e se acontecer de parar o motor, e se acontecer um acidente, e se eu morrer, e se, então percebe que o pensamento repetitivo, como eu falei, ele traz vários outros juntos com ele. Se você não parar esse fluxo, esses pensamentos vão ficar cada vez maiores e vão te deixar no estado de sofrimento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: os problemas são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Então, o que eu tô te dizendo aqui é te entregar uma técnica para que o sofrimento seja opcional. Então, como é que é a técnica do ponto final? Tem o fato em si, que está carregado de significado para você, está carregado de medo, de preocupação, aquela sensação de não ter o controle, né? Porque não é você que vai pilotar o avião e tudo mais, e aquilo te causa esse pânico, né? Então, o fato em si é viajar de avião. Eu vou viajar de avião. Então, a viagem é algo prazeroso. Viajar é algo que todo mundo gosta. Então você pode trocar o significado, dando mais atenção ao prazer de viajar, ao prazer de ir para um outro lugar, de conhecer coisas novas, né, de explorar novos ambientes. Se você for, por exemplo, para um outro país, conhecer um pouco mais sobre uma outra cultura. Então você transfere aquela atenção do pensamento catastrófico para o pensamento prazeroso. E o ponto final onde é que fica? Fica o seguinte: eu vou viajar de avião, ponto. Né? Então, quando você coloca um ponto final, quando você dá esse comando para você mesmo, é você entender que tudo que vem depois daquele ponto final não interessa mais. É coisa da sua cabeça, são preocupações. Então, em outros vídeos aqui no canal que eu já falei muito sobre preocupações e já foi estudado que 95% das nossas preocupações nunca irão acontecer. Nunca irão acontecer. Então, é um desperdício de energia, de saúde muito grande. Né? Muitas doenças, inclusive, são causadas devido ao estresse, né? O estresse causa muita angústia. E esses pensamentos repetitivos que grudam na mente causam muito estresse. Então pensa nisso, pega aí o teu pensamento repetitivo e faz isso. Pega o fato em si e coloca ponto final, né? O fato ele vai acontecer, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, viajar de avião. Ou, por exemplo, falar em público, fazer uma apresentação de trabalho. Você fica com medo. Ah, e se me julgarem? E se me fizerem uma pergunta que eu não vou saber? E se me der um branco, né? Então tem o ponto. Eu vou falar em público. Ponto final. Tudo que vem depois desse ponto final não interessa. Não faz parte da realidade. Só está na sua realidade mental. Quanto mais você der atenção para o que vem depois do ponto final, mais angustiado você irá ficar. E então, essa técnica, ela representa uma parada no fluxo do pensamento.
Então você faz isso de forma consciente. Pode dar trabalho no começo? Sim, pode dar trabalho. Afinal de contas, você está nesse padrão aí talvez há muito tempo. Mas quanto mais você faz, você interrompe aquele fluxo de pensamento e aí aquela cadeia neural que aquele pensamento fica circulando, ela vai ser interrompida, porque nós temos essa capacidade de escolher os nossos pensamentos. Olha que coisa poderosa. E como eu prometi para você, no final do vídeo teria um bônus. E o bônus é o seguinte: se você quer aprofundar ainda mais nessa questão de ter uma verdadeira liberdade mental, de entender como é que a sua mente funciona, de fazer uma verdadeira limpeza, um detox de pensamentos, né, para que você tenha uma mente ativada para pensamentos que te constroem, pensamentos que te fortalecem, pensamentos que elevem a sua autoestima, que fazem com que você perceba o poder que há dentro de você. Eu desenvolvi um treinamento online chamado Ative Sua Mente. Nesse treinamento, em todas as aulas, você vai entender num passo a passo como funciona a tua mente, como que você pode fazer para escolher esses pensamentos, os pensamentos que vão habitar com mais frequência, né, na tua mentalidade. E aí você vai construindo uma nova realidade de vida. Esse treinamento é para todas aquelas pessoas que vivem sofrendo de prisões mentais e emocionais que te acorrentam na mesma condição, que te acorrenta no medo, que te acorrenta na angústia, em pensamentos de incapacidade, né? Enfim, então você começa a entender, a fortalecer novas redes neurais, aprendendo como é que é esse funcionamento. Então eu transformei tudo isso numa linguagem muito fácil de entender e esse curso ele está disponível para você. Eu vou deixar o link tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado desse vídeo também, para que você possa começar hoje. E esse curso, o valor dele, o valor que você vai investir, você não vai acreditar. Por menos de R$ 200, você consegue fazer esse curso e começar agora, no teu ritmo, no teu tempo, né? Aí você pode acessar, ver as aulas várias e várias vezes, fazer suas anotações, enfim, para que você possa aprofundar ainda mais essa conquista. Já imaginou a tua mente livre desses pensamentos obsessores, desses pensamentos repetitivos de uma forma aprofundada? Então, nesse vídeo aqui, eu já te entreguei uma técnica maravilhosa, mas se você é daquelas pessoas que gostam de ir mais a fundo nas questões, eu recomendo o curso que eu mesma desenvolvi, que eu Ative Sua Mente para você. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo e como eu falei no primeiro comentário. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor, a saber lidar com os pensamentos obsessivos, repetitivos, que grudam na tua mente e que eu desejo muito que você seja liberta disso tudo. Um forte abraço, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Tchau!